Boa tarde, eu sou o professor Patrick e essa é a aula de Práticas Corporais de Lutas e Heranças Culturais. Primeiro eu queria começar explicando um pouco sobre esse componente. No componente Práticas Corporais de Lutas e Heranças Culturais, o estudante terá a oportunidade de refletir sobre heranças culturais e aprofundar conhecimentos presentes em práticas corporais de lutas brasileiras, analisando aspectos históricos, resgatando e ressignificando as tradições, a evolução e representatividade na sociedade atual. Experimentar gestos e movimentos corporais e apreciar os lados artísticos e culturais presentes em práticas corporais de lutas, além de refletir e dialogar sobre os preconceitos e estereótipos presentes no universo das mesmas. Lutas. Eu vou começar explicando um pouco sobre a história das lutas. As lutas estão relacionadas à nossa história. Desde os primórdios, as lutas estiveram presentes na natureza através dos animais e do ser humano. Há registro de lutas em praticamente todas as eras da humanidade, e existem diversos tipos de lutas espalhadas pelo mundo. Os grandes responsáveis pela introdução da modalidade no mundo esportivo foram os gregos. Então, como foi falado aí, mesmo lá na Era das Cavernas, né, na Idade da Pedra, já existiam as lutas, seja para sobrevivência ou para qualquer outra coisa. As lutas em si já existiam. Então ela vem seguindo o homem ao longo da história. Aqui tem algumas imagens feitas da antiguidade. Como você pode ver, por mais que sejam movimentos básicos, ainda existiam. Ó, ataque, imobilização. Vamos, como essa, por exemplo, uma imobilização. Essa também parece ser uma imobilização. E por aí vai. Então existiam, mesmo naquela época, existiam diversas técnicas de lutas. Aonde começou a ser disputada? A luta começou a ser disputada nos Jogos da Grécia Antiga, no século 7 a.C. Ao longo dos anos das edições das Olimpíadas, a modalidade foi evoluindo e ganhando particularidades. O modelo de luta dos gregos inspirou os franceses a criar, no início do século XIX, o estilo hoje conhecido como luta greco-romana. Foi o primeiro passo para a profissionalização nos Jogos de Atenas, 1896. A luta greco-romana já apareceu no programa olímpico, na categoria superpesado. O primeiro medalhista de ouro foi o alemão Karl Schumacher. A partir de St. Louis, 1904, os jogos passaram a contar também com a luta livre, a única disputada naquele ano. Essa versão da modalidade já chegou dividida em várias categorias de peso: galo, pena, leve e superpesado, por exemplo. A luta greco-romana voltou a fazer parte do programa em Atenas, 1906, quando o estilo livre ficou de fora. Então até aí existiam dois estilos de luta nas Olimpíadas: a luta greco-romana e o estilo livre. A luta livre, ela já chegou sendo dividida em várias categorias de peso. Então, ela já chegou bem organizada, digamos assim. Em Londres, 2012, a luta olímpica distribuiu 18 medalhas de ouro no total. Os maiores vencedores foram a Rússia, o Irã e o Japão. Os russos conquistaram 4 ouros, 3 no masculino e 1 no feminino.
As disputas entre as mulheres foram dominadas pelas japonesas, que ficaram com 3 ouros. A luta greco-romana só é disputada entre os homens nos Jogos Olímpicos. Nessa modalidade, os lutadores só podem utilizar os braços e o tronco no combate. Não é permitido segurar o adversário da cintura para baixo ou utilizar as pernas para derrubá-lo. Então você só pode utilizar sua parte superior do corpo, do tronco para cima. A parte inferior do corpo só pode ser usada para se movimentar e desviar dos golpes. Categoria. Como vocês viram, a luta greco-romana tem 7 categorias. Até 55 kg, até 60 kg, até 66 kg, até 74 kg, até 84 kg, até 96 kg e até 120 kg. Essas categorias elas servem para deixar tudo mais equilibrado, afinal, alguém que pesa 54 quilos não ia conseguir enfrentar alguém que pesaria 110 quilos. A diferença de massa é muito grande. Não são só técnicas que iam fazer essa diferença encurtar. Equipamentos. A área de luta é circular, deve ter 9 metros de diâmetro e 1,5 metros de borda e deve ser instalada a uma altura mínima de 0,5 metros e máxima de 1,10 metros. Na luta greco-romana, a área de luta tem 2 círculos perpendiculares com distância de 40 centímetros e o uso de tênis é obrigatório. Aqui tem algumas imagens da luta greco-romana. Como vocês podem ver, tem algumas imobilizações, eles tentando imobilizar um ao outro, e assim vai. Aqui tem mais uma. Essa é uma imagem que foi realmente tirada a foto, tentando derrubar o oponente no chão e imobilizá-lo. Provavelmente. Agora, o estilo livre. O estilo livre tem a participação de mulheres, tendo como diferencial que os atletas podem utilizar os braços e as pernas para atacar e se defender. Apesar das diferenças de regras, o objetivo de ambas as lutas é o mesmo: dominar o adversário. Um atleta chega à vitória ao finalizar o rival ou imobilizá-lo com os ombros no solo. Não são permitidos golpes baixos, estrangulamentos ou puxão de cabelo. Então, a diferença do estilo livre para a luta greco-romana é que eles têm a participação de mulheres e podem utilizar as pernas para atacar. E, claro, para se defender também. Sendo que o objetivo das duas, provavelmente de todas as lutas, é dominar o adversário. Lembrando que para finalizar o oponente, você tem que mobilizá-lo com os ombros no chão. Ou, é claro, o adversário admitir a derrota e sair da área de combate. Essa também tem 7 categorias no masculino. Como a outra é até 55 kg, até 60 kg, até 66 kg, até 74 kg, até 84 kg, até 96 kg e até 120 kg. Para assim manter uma certa justiça na luta. Como foi explicado nos slides anteriores, alguém com 55 kg não ia conseguir lutar com alguém que tenha 100 kg. A desvantagem ia ser enorme.
Agora vamos falar no feminino. Tem 4 categorias: até 48 quilos, até 55 quilos, até 63 quilos e até 72 quilos. Essas são as 4 categorias. Essas são algumas imagens do estilo livre. Um segurando o outro para tentar imobilizá-los no chão. E essa é uma imagem do estilo livre, só que na categoria feminina. Como vocês podem ver, ele sempre se mantém perto do outro, porque é a melhor maneira para você mobilizar alguém. Lutas e artes marciais. As artes marciais e as lutas possuem alguns aspectos que os tornam diferentes. As lutas consistem no combate direto com o adversário. Já as artes marciais diz respeito às técnicas de lutas desenvolvidas para utilizar em batalhas, no intuito de defender um povo ou uma nação. No entanto, com os armamentos de fogo, essa modalidade passou a perder a função para esse fim. Porém, o termo continuou em utilização. O taekwondo, assim como o judô, karatê, muay thai, esgrima, dentre outros, são exemplos de artes marciais, ou seja, as artes marciais em si foram criadas com o intuito para defender as pessoas, uma nação. Elas foram criadas no intuito de defender e não com o intuito de combate. Só que com a inclusão do armamento de fogo, acabaram perdendo essa função, podemos dizer. Porque antes mesmo de você poder utilizar sua arte marcial, o armamento de fogo vai ter a vantagem por ser de longo alcance. Mas, como foi dito, o termo arte marcial ainda foi utilizado para algumas lutas. Elas são como uma variação da luta, já que também envolvem processos de defesa pessoal, com ou sem armas, o que explica o nome marciais ou guerreiras. Essas armas, no caso, seriam armas brancas, como lâminas, facas, porrete, esse tipo de coisa, são armas brancas. Nos exercícios físicos, as artes marciais melhoram a flexibilidade das articulações, a postura correta da coluna vertebral, o controle da respiração, o relaxamento e fortalecimento dos músculos. Bom, como todo exercício, quando praticado com constância, seus músculos se fortalecem. Dependendo do exercício, também pode relaxar. E nos exercícios físicos é sempre bom você tentar manter o controle de respiração. No começo isso é difícil. Alguns de vocês já devem ter ido fazer academia e não tem aquele personal que fala, ó, respira pela boca, inspira pelo nariz, solta pela boca. Sempre que você for fazer exercício, tem que respirar. No começo é difícil, mas com a constância do exercício físico, esse controle vai melhorando. A sua flexibilidade nas articulações com certeza melhoram. E sempre é bom frisar que é sempre bom quando for praticar algum exercício físico você começar um alongamento. Isso acaba diminuindo a chance de rompimento muscular, a chance de lesão.
E é isso, exercícios físicos nas artes marciais acabam melhorando todos esses fatores, até a postura da coluna vertebral. Afinal, para você fazer o exercício certo, para usar o músculo corretamente, você precisa estar em uma posição onde a coluna não esteja, como é que eu posso dizer, tão dobrada, esteja reta. Como exercício comportamental, a prática de artes marciais ajuda no equilíbrio e permite alcançar disciplina e desenvolver reflexos. Também auxiliam na formação moral e impulsionam a capacidade física e mental. Ajudam a obter domínio próprio, coragem, honra, lealdade, modéstia e bondade. Olha, a disciplina em si, quando você pratica uma arte marcial, ela já melhora, porque os instrutores, eles cobram isso. E para você treinar uma arte marcial, você precisa ter disciplina. E se você não tem, você vai aprender a ter disciplina pela própria arte marcial. Capacidade mental. Você precisa ter uma certa capacidade mental e caso você não tenha, sua capacidade ela vai melhorando conforme você vai aprendendo os exercícios. Seja em artes marciais que envolvam reflexos rápidos, reações rápidas, isso tudo melhora a sua capacidade mental. Quando você precisa pensar em uma maneira de derrotar o seu adversário, isso tudo é uma melhora da sua capacidade mental. A sua mentalidade em si começa a mudar quando você pratica as artes marciais. Bom, ajuda a obter domínio próprio. O seu corpo, querendo ou não, você acaba conhecendo ele mais quando você pratica. Você sabe o seu limite, você sabe até onde você pode ir, você sabe o que você é capaz de fazer. Coragem, como foi dito agora, conhecendo você mesmo, você sabe a força que você tem, você sabe do que você é capaz, e isso acaba melhorando a sua coragem, acaba te dando mais coragem. Honra. Nas artes marciais é muito importante ter honra, respeito pelo seu adversário, porque você não só aprende com o instrutor, mas também aprende com o seu oponente. É lá na prática que você aprende. Aprende seus defeitos, aprende o que fazer para melhorar os seus defeitos e assim vai. Kendo. Eu queria falar sobre o Kendo. É uma, já que é uma arte marcial que precisa de tanta disciplina e é famosa no mundo inteiro. Em muitos casos, as artes marciais não contemplam o uso de armas ou acessórios, ou seja, é só no máximo uma luva, alguma fita, mas acessórios como facas, nunchakus, espadas, não são necessários. No entanto, o Kendo e o Kobudo, por exemplo, são praticados com armas brancas, como a espada. As artes marciais chinesas, coreanas, indonésias e japonesas são aquelas que atingiram o maior nível de aperfeiçoamento e reconhecimento mundial. Bom, muitas pessoas no mundo inteiro conhecem várias artes marciais desses respectivos países. O Kendo é a arte do combate com a espada, praticada não só no Japão moderno, mas também em diversos países, entre eles Coreia, Brasil, Estados Unidos, terra na qual ele se tornou muito conhecido e exercitado, e no continente europeu. Traduzindo ao pé da letra, essa expressão chega-se ao significado de caminho da espada.
Para os japoneses, essa não é só uma... Para os japoneses não, mas para os praticantes de Kendo, essa não é só uma forma de luta, uma variação de luta. Esse é um caminho, é um estilo de vida. Alguns pensam que, para alguns, o caminho da espada é o que dá força, para outros, dá liberdade. E por aí vai, cada um tem o seu caminho da espada, na arte chamada Kendo. A prática feudal do combate com espadas foi aprimorada ao longo de séculos pelos samurais, através de inúmeras lutas e pesquisas, compilados no Kenjutsu. A técnica da espada, arte marcial estudada pelos japoneses. Daí nasce o Kendo e desenvolve o potencial orgânico e psíquico do Kendokan ou Kenshi. O combate que adota essa arte, para que ele enfrente sem receios a imprescindível luta, não só materialmente falando, mas principalmente no que tange aos desafios morais e espirituais do cotidiano. Ou seja, não é só a luta em si, combate físico, mas o combate até com seus demônios internos, digamos assim, com seus problemas mentais. Entre os japoneses, a espada sempre foi uma arma sagrada, presente na mitologia e nas histórias lendárias do Japão. Ela era oferecida como dádiva divina nos templos ou doada no momento da escolha de um generalíssimo. Na era Muromachi surgiu o Kenjutsu, e diversas escolas se esforçaram para disseminar essas técnicas. No período Edo, com o advento do confucionismo e do Zen budismo, a prática da espada ganhou também um conteúdo moral e espiritual. Atualmente, o Kendo é mais direcionado para a lapidação orgânica e mental, com o objetivo de criar uma melhor qualidade de vida por intermédio dos combates com a espada. A partir de então, essa arte corre o mundo e vários outros órgãos são criados em outros países, atraindo cada vez mais um número maior de praticantes. No Brasil, o Kendo desembarca com a chegada dos primeiros imigrantes japoneses, a partir de 1908. No princípio, apenas os recém-chegados ao solo brasileiro e seus familiares desenvolviam essa arte, no interior de São Paulo. Em 1933, a primeira Associação Brasileira de Kendo e Judô foi instituída no Brasil, a Rokoku Juken do Reme. Com o impacto da Segunda Guerra Mundial, somente a partir de 1959, com a criação da Associação Brasileira de Kendo, é que essa técnica passou novamente a ser exercitada. Em São Paulo, os primeiros treinos foram empreendidos no núcleo central da metrópole, passando a ser realizados nos anos 60, na Associação Cultural e Esportiva Piratininga. Até hoje, a principal sede dos torneios oficiais e demais eventos relacionados ao Kendo. Nesse país se encontram alguns ótimos kendokas, mesmo considerando todo o planeta. Bom, esse foi o final. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre o começo das lutas, um pouco sobre lutas e artes marciais. E qualquer pergunta, estou à disposição de vocês. Obrigado.